O golpe de 64 inaugurou uma ditadura. E é muito importante que os brasileiros e as brasileiras saibam o que significa viver sob uma ditadura, e saibam que é negativo, né, que é preferível viver sob uma democracia, que é a situação que a gente tem hoje. A ditadura significa que as pessoas não têm mais liberdade de expressão, significa que os direitos civis básicos podem ser, né, corrompidos, podem ser violados pelo Estado a qualquer momento, significa censura à imprensa, significa prisão de adversários da ditadura e, no nosso caso, prisão, tortura, morte, desaparecimento dos corpos, né? Então, não se pode esquecer, né, o que foi esse período ditatorial. E nós vivemos aí recentemente, e ainda e isso continua, né, um período em que muitas pessoas defenderam a ditadura, né, fizeram discursos favoráveis à ditadura, e isso estava conectado a um projeto autoritário do antigo presidente Bolsonaro, né, que de fato tentou dar um golpe de Estado, né? Temos uma investigação em curso aí, né, pela Polícia Federal, e há muitas evidências de que houve um planejamento para um golpe, que o alto comando militar foi convidado a participar do golpe, e aí não houve consenso, não participaram, e depois teve aquela tentativa de 8 de janeiro do ano passado, que foi uma arruaça golpista, como uma forma de tentar forçar os militares a fazer uma intervenção contra o governo eleito do presidente Lula. Então, o apreço pela ditadura, o discurso favorável à ditadura, a nostalgia pela ditadura de 64, estava servindo, né, para justificar esse projeto autoritário do Bolsonaro, como se a convencer as pessoas assim, olha, nós tivemos um regime militar ditatorial anos atrás e ele foi bom para o Brasil, então não é problema nenhum se a gente tiver um novo ditador agora, militar também. Então, isso é muito nefasto, né? Então, é preciso, né, estudar e conhecer a história da ditadura de 64 para que as pessoas saibam que ditaduras são períodos execráveis e a gente não deve tolerar o seu retorno. Então, respondendo a sua pergunta, precisamos não esquecer 64 por isso, mas precisamos não esquecer lembrando o significado negativo de uma ditadura, né? E não concordando com os discursos favoráveis a 64, que querem lembrar, não querem esquecer, mas querem impor uma visão, como eu disse, favorável àquele período, uma visão nostálgica, né? Como se tivesse sido bom ser governado por militares durante 20 anos. Não foi, não foi bom. O contexto da Guerra Fria, aquele conflito entre o bloco soviético, socialista, e o bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos, naquele momento, os governos dos Estados Unidos faziam uma pressão muito forte sobre a América Latina e outras regiões do chamado Terceiro Mundo, para evitar que governos de esquerda ascendessem ao poder, e principalmente contra governos de esquerda que tivessem proximidade com o bloco soviético e depois com Cuba, na América Latina. Então, a situação política de qualquer país, e principalmente o Brasil, que é muito grande, né, interessava muito ao governo norte-americano, e havia uma pressão muito forte, tanto no campo da propaganda, quanto no campo diplomático e militar. O cenário interno, né, brasileiro assustava também a esses grupos de direita, porque com o governo Goulart, que começou em setembro de 1961, os grupos populares, movimento sindical, movimento camponês, movimento de trabalhadores rurais e movimentos do que se chamava na época de movimentos favelados, né, eles sentiram que havia uma oportunidade para aumentar a sua luta por direitos, né? Então, houve um aumento de demandas, de reivindicações, por exemplo, pela distribuição de terras, né, por reforma agrária, demandas por aumento salarial, demandas por reforma urbana para distribuir lotes para pessoas sem casa, e demandas de estudantes universitários pelo aumento de vagas nas universidades, por reforma nas universidades para que elas se tornassem menos elitistas. Enfim, então houve um ascenso, né, dos movimentos sociais durante o governo João Goulart. E isso foi percebido pela direita como muito ameaçador, foi visto como uma tentativa revolucionária. Bom, alguns desses líderes sociais eram a favor de revolução, mas nem todos eles, né? Muitos deles queriam apenas melhorar a sua vida, né? Mas todo esse movimento social foi simplificado, né, pelo discurso de direita como se fosse parte de uma grande conspiração comunista em que estaria envolvido o presidente João Goulart.
Então, esse discurso anticomunista, que foi muito forte na época e voltou agora recentemente, né, foi usado para justificar a desestabilização do governo João Goulart e, em seguida, a sua derrubada pelo golpe, né, que os militares foram a força essencial para o golpe, né? Os civis deram apoio, né, mas sem os militares não teria acontecido nada, né? O governo Goulart também tinha apoio. Ele só foi derrubado porque a maioria dos militares, pelo menos a maioria dos comandantes militares, resolveu derrubá-lo, e isso é que decidiu a disputa política naquela ocasião. Então, é sempre importante lembrar isso, que o governo Goulart tinha apoio também. O máximo que a gente pode dizer é que, na época, havia uma divisão, né? Havia uma polarização política e uma divisão muito forte entre os apoiadores do governo Goulart e os que eram contra ele. Então, né, esse contexto de movimentos sociais em ascensão gerou muito medo entre os grupos conservadores. Eu acho que é mais fácil a gente entender isso olhando o que aconteceu no Brasil nas 2 últimas décadas, né? Os governos de esquerda que fizeram reformas sociais, que melhoraram o salário mínimo, que fizeram uma política de cota para a entrada de estudantes pobres e negros na universidade. Essas medidas, né, de reforma social moderadas, elas causaram também muito medo na direita, né? Muita gente sentiu que estava acontecendo uma mudança social no Brasil inaceitável, e muitos, inclusive, começaram, e até hoje dizem, né, que isso seria uma forma de comunismo, o que é um absurdo, né? Porque isso não é comunismo, né? Isso é um tipo de reforma social bastante moderada que foi feita nos Estados Unidos, foi feito na França, foi feito na Inglaterra, mas aqui no Brasil chamam a isso de comunismo como forma de amedrontar as pessoas, né? Como forma de tentar convencer de que fazer uma reforma que coloque os jovens negros da universidade é comunismo. Então, em 64, aconteceu uma coisa muito parecida com o que nós vimos hoje, né? E no mesmo sentido de que reformas sociais defendidas por um governo de centro-esquerda provocaram um grande pavor, um grande medo. E um medo também que foi manipulado, né? É evidente que muitos dos líderes de direita sabiam muito bem que o Goulart não era comunista e que os objetivos, na verdade, eram de fazer reformas moderadas. Mas eles aproveitaram o clima de insegurança, o clima da Guerra Fria, para convencer a muita gente que o governo Goulart seria muito radical, seria muito ameaçador. Então, essa retórica, esse discurso, né, contra o comunismo, foi muito importante para que 64 acontecesse. Mas eu queria só assim, reiterar que, de verdade, por trás desse discurso anticomunista, o que existe mesmo é uma rejeição de uma parte da população que é conservadora contra medidas de reforma social e uma rejeição à esquerda, né, a propostas de distribuição de renda, propostas de igualdade social. O anticomunismo serviu para poder, vamos dizer assim, verbalizar esse medo, vocalizar, expressar esse medo por meio de uma expressão simples, né, que é contra o comunismo. Eu estou enfatizando muito isso, que eu acho muito importante que a esquerda brasileira entenda, né, que esse fenômeno é um fenômeno social muito importante, que deve ser compreendido e se deve estabelecer políticas para lidar com isso, para evitar isso, para reduzir a força desses discursos anti-esquerdistas. Porque no caso do Brasil está mais do que provado que o impacto político disso pode ser tremendo, né? Não dá para entender a ascensão do Bolsonaro e a eleição dele sem a força desses discursos de medo contra o comunismo, medo contra a esquerda, enfim. Então, isso é um problema que nós precisamos trabalhar do ponto de vista científico, né? Há que ter uma reflexão cuidadosa para saber lidar com isso e reduzir o efeito político desses movimentos anti-esquerda. O tema religioso ele é essencial para entender esses movimentos anticomunistas, anti-esquerdistas. A religião é um dos valores, né, que mobilizam muito contra a esquerda. Isso da verdade, vem lá do século XVIII, passa pelo século XIX, século XX e está aí até hoje. Muita gente tenta convencer as pessoas religiosas de que a esquerda é inimiga da religião, de que a esquerda, se deixarem a esquerda governar, ela vai atacar a religião, vai desrespeitar a religião. Então, isso mexe muito com os sentimentos religiosos, principalmente das pessoas mais conservadoras, das pessoas mais inseguras. Então, o tema da religião sempre esteve presente. O que é novo hoje no Brasil é o aumento da força dos neopentecostais, dos protestantes em geral, né? Porque se a gente pega o golpe de 64, naquela época a população brasileira era 95% católica.
E o discurso principal contra a esquerda na época era católico, era mobilizado pelos padres, pelos bispos, arcebispos, etc. Hoje, né, nós estamos vivendo uma mutação importante aí, que é a ascensão dos neopentecostais como uma espécie de vanguarda do conservadorismo religioso. É um grupo muito numeroso, em ascensão, muito organizado, muito fiel aos seus líderes, né, aos seus pastores, e aí se tornou uma força eleitoral fundamental. O Bolsonaro, com seus estrategistas ali, né, ele se aproximou desses grupos para puxar o seu voto, né, e uma manobra muito oportunista, porque a origem dele, na verdade, todo mundo sabe, ele é católico de origem, né? E aí ele vai e faz um batismo lá no Rio Jordão, em Israel, para agradar os evangélicos, né? E também para agradar os evangélicos, todo esse discurso de aproximação com Israel, e até hoje, né? Essa loucura com Israel que esses grupos de direita têm, que é algo assim meio bizarro, né? Você vê gente na rua em manifestação política brasileira levar a bandeira de Israel. Isso tem a ver com essa, vamos dizer assim, com essa visão conservadora, né? Religiosa conservadora, de luta contra a esquerda e a visão de que a esquerda pode ameaçar a origem, né, do cristianismo, que é Israel. Enfim, então essa temática religiosa é muito forte, né? E o Bolsonaro soube manipular isso, soube mobilizar isso a seu favor e com um sucesso tremendo, né? Porque pesquisas indicam que ele teve votação de mais de 70% dos neopentecostais, aliás, dos protestantes em geral. É uma votação enorme, né? Na eleição de 2018, a diferença de votos entre o Bolsonaro e o Haddad quase que correspondia aos votos que o Bolsonaro teve a mais do que o Haddad entre a população protestante. Então, quase que você pode dizer que em 2018 o voto protestante elegeu o Bolsonaro, né? Principalmente o voto neopentecostal. Então, isso na política brasileira é um elemento chave, né? Como a gente sabe. Mas a conexão aí é pelo discurso conservador, pelo discurso contra a esquerda, e utilizando essa imagem, né, que é muito manipuladora, de que a esquerda seria inimiga da religião, né, o que é uma inverdade, porque a gente tem muitas lideranças de esquerda que são religiosas e de diferentes religiões, né, mas isso politicamente é algo muito forte, né, no caso da direita brasileira. Aliás, nos Estados Unidos também, né, e não é à toa que esses grupos de direita no Brasil têm tanta conexão com os Estados Unidos, parte dessa conexão passa pelo tema religioso. A falta de responsabilização pelos crimes cometidos pela ditadura vai ter um impacto político muito forte, inclusive na ascensão do bolsonarismo e na volta dos militares brasileiros ao cenário político, que é algo que não aconteceu em outras ditaduras vizinhas nossas, né? Na Argentina, no Chile, no Uruguai, que tiveram ditaduras militares também no Peru, na Bolívia. O retorno dos militares no Brasil como agente político é algo extremamente preocupante, extremamente perigoso, né? Aliás, sem isso, não teria havido Bolsonaro e não teria havido também o golpe de 8 de janeiro. E parte do problema é que os militares brasileiros saíram da ditadura unidos, protegidos, sentindo-se autores, né, de uma ditadura que teria sido, na visão deles, positiva para o Brasil, se vendo como salvadores da pátria, né? E eles mantiveram essa visão mais ou menos intocada até hoje, né? Isso foi possível por causa da maneira como acabou a ditadura no Brasil, por meio de acordo, por meio de acomodação, por meio da tentativa de esquecimento do que foi a ditadura, né? Os primeiros governos pós-ditadura fizeram nada para lembrar o que foi a ditadura e também não fizeram nada para investigar os crimes da ditadura. As primeiras investigações foram feitas por familiares, por ONGs, pelo mundo acadêmico, né? Só muito recentemente, né, começaram iniciativas mais importantes, como foi a Comissão da Verdade no governo Dilma. E a Comissão da Verdade gerou uma reação muito forte dos militares, porque afrontava essa visão que eles tinham de que eles eram intocáveis, né, de que eles não podiam ser investigados porque o que eles tinham feito era um serviço para a pátria. Então, a falta de investigações e a falta de criminalização de quem cometeu crimes acabou gerando parte desse problema, né? Se os militares tivessem, ao fim da ditadura, tivessem sido responsabilizados, investigados, expostos publicamente, eu acho improvável que eles tivessem agora recentemente voltado a querer ocupar posições no cenário público e defendendo uma criatura autoritária como o Jair Bolsonaro.
Então, no que está acontecendo hoje, as investigações referidas ao 8 de janeiro e referidas aos planos anteriores do governo Bolsonaro de mobilizar os militares para melar a eleição, para virar o jogo da eleição, é importante que essas investigações terminem em resultados concretos e de condenação de quem deve ser condenado, de quem cometeu crime contra a democracia, de quem conspirou contra as instituições da República. É importante que essas investigações sejam levadas a sério e decisões, né, e penas sejam aplicadas, para a gente poder, de fato, virar a página e a gente dar uma mensagem, né, para o Brasil, para o mundo e para os militares, de que aqui ditadura não vai ter mais, não se perdoa tentativas ditatoriais, quem quiser derrubar as instituições pela força das armas vai ser punido. Então, é muito importante que essas investigações cheguem à sua conclusão. E eu estou enfatizando muito isso porque há muitas forças defendendo, de novo, o esquecimento, de novo, a conciliação, o perdão, a anistia, né? Eu acho que, minha opinião chega disso, né? Nós precisamos mudar de cenário, não basta ter impedido o golpe bolsonarista, é preciso punir quem estava envolvido com isso, inclusive o próprio Bolsonaro, se a justiça encontrar provas, se achar que tem evidência suficiente para condenação. Porque é preciso dar uma mensagem clara: chega de ditadura, militares têm que ser para defender o país de inimigos externos, se é que nós temos, defender fronteira, mas militar não tem que se envolver na política mais, né? Nós precisamos superar isso. A República Brasileira viveu sob tutela militar, sob participação militar, durante mais de 100 anos. Eles criaram a República, né? A República, em 1889, foi basicamente um golpe militar. E, com isso, eles se acostumaram, né, à participação no poder. Isso precisa acabar. Nós não precisamos mais de militar como agente político, né? Nós temos lideranças civis, lideranças sociais, gente com formação técnica, científica, intelectual. Ninguém precisa de militares para governar o Brasil, né? Alguns deles falam isso, né? Quando eles começaram a voltar ao cenário durante o governo Temer, alguns generais diziam: nós somos muito bem treinados, né? Não devem desperdiçar o nosso talento, nós podemos ajudar o Brasil mais. Como a querer dizer: olha, eu quero ocupar a função política, como eles ocuparam no governo Temer, no governo Bolsonaro. Mas preciso dizer para eles: não, obrigado, fiquem no quartel, cuidem da defesa do Brasil, mas política não, esse tempo acabou. Então, eu acho que as investigações sobre os golpes, né, das tentativas de golpe e 8 de janeiro, é muito importante que elas levem a conclusões e, se for o caso, a condenações. Eu, pessoalmente, não sou do ramo, né, do jurídico, né, mas me parece que há muitas evidências para punições, né? Tomara que elas ocorram. Nós não podemos esquecer, em primeiro lugar, porque esse golpe militar de 64, ele foi um golpe autoritário, foi um golpe contra os direitos da classe trabalhadora, tanto do ponto de vista das liberdades democráticas, né, da sua organização política e sindical, quanto também foi um golpe que contou, né, com o apoio do empresariado, do grande capital, contou com o apoio do imperialismo norte-americano, ou seja, foi um golpe, quer dizer, para submeter o Brasil aos interesses, tanto os interesses dos Estados Unidos à época, quanto também aos interesses do grande capital, principalmente no que se refere a aumentar, né, a exploração da classe trabalhadora. E, quer dizer, para fazer isso, isso se faz com violações gravíssimas, né, aos direitos civis, aos direitos humanos, tá, com perseguições, com assassinatos, com desaparecimentos, com tortura, né, quer dizer, ou seja, com um período de exceção, né, um período de grande repressão e de retrocessos imensos, tanto do ponto de vista organizativo, político e também dos direitos, né, econômicos, trabalhistas, né, da classe. Foi um período de ataques a organizações, né, aos sindicatos, tá certo? Tanto que agora é, saiu recentemente, né, uma portaria regulamentando a questão da anistia coletiva,
que é justamente, né, para que as organizações, né, não só sindicais, as organizações populares que sofreram violações e ataques da ditadura militar, né, possam fazer jus, né, a uma reparação política histórica, né? Então, além das organizações, os direitos dos trabalhadores também foram atingidos. Foi um período em que, quer dizer, assim como no a partir do golpe de 2016, ou seja, as imposições, né, do grande capital foram levadas a cabo, né? Não é à toa e eles puderam, quer dizer, toda uma série no país todo, quer dizer, não só trabalhadores, mas especialmente no campo, né, trabalhadores rurais, indígenas. Até hoje não se tem ideia, quer dizer, da matança, né, do verdadeiro genocídio indígena que foi feito nesse período, tá certo? Por conta da mineração, por conta de obras, quer dizer, que serviram, né, para que levaram do nada para lugar nenhum, a exemplo da Transamazônica, tá certo? Tudo isso, quer dizer, foi um período em que todos os objetivos, né, do grande capital foram levados a cabo a ferro e fogo pelos militares. E um período também que qualquer tipo de contestação, qualquer tipo de reivindicação organizada era duramente reprimida. Então, vejam, não foram somente os trabalhadores que estavam organizados, né, seja em sindicatos, em organizações de esquerda, mas isso foi generalizado, né? No campo, então, tem hoje reconhecidos 56 trabalhadores, né, ligados ao movimento sindical assassinados, reconhecido o assassinato, né, desses companheiros, mas tem mais de 400, tá certo? Que foram desaparecidos, que foram mortos durante a ditadura militar e que não foi reconhecido, né, até hoje. Porque, assim, tem uma grande questão que é importante, a gente não pode esquecer, mas o problema é que no Brasil não existiu justiça de transição. Né? O que que é justiça de transição? O direito à memória, à verdade, o direito à reparação e, principalmente, a reforma, né? A mudança, a transformação das instituições de segurança para um regime democrático. Então, veja, quer dizer, os resquícios da ditadura, eles permanecem vivos até hoje, né? Vivos até hoje, principalmente, quer dizer, pelo fato de não ter sido feito a verdade, a memória, a justiça, as reparações não terem sido levadas a cabo no Brasil, né? A lei da anistia, o que ela fez, na verdade, foi com que essas questões, quer dizer, não fossem investigadas, que os criminosos, né, da ditadura, os torturadores, não fossem punidos, né? Então, tudo isso está a céu aberto e a carne viva no Brasil, né? Principalmente agora, após o golpe de 2016, quando fica muito claro o envolvimento, né, novamente, né, dos militares na tentativa, quer dizer, de ferir, né, de morte o regime democrático no Brasil. Os militares, né, eles, é claro que mesmo aparentemente o golpe contra a presidenta Dilma ter sido um golpe parlamentar, midiático, né, nessas instituições e do judiciário também, agora é claro que os militares estiveram envolvidos e apoiando todo esse processo, que ficou muito claro, principalmente no governo do Bolsonaro, né? Não só com a participação política e institucional, como nunca visto de militares, né, no governo do Bolsonaro. E assim, quer dizer, nós temos uma situação em que os crimes dos militares, né, eles novamente vêm à tona, né? 8 de janeiro, né, os acampamentos em frente ao exército, né, tudo isso, quer dizer, são ações criminosas, né, porque, e de infiltração política, né, desses militares, né, nos destinos da política do país. Agora, nós temos problemas estruturais. Então, veja,
É preciso, a nossa Constituição, né, a Constituição de 88, embora ela tenha, é claro, né, avanços democráticos, mas ela manteve resquícios da ditadura, né, muito fortemente, e principalmente em relação aos militares, né? Quer dizer, ou seja, continua havendo uma tutela militar. E a maior prova disso é o artigo 142, né? Que em tese, ou na interpretação, né, dos militares, ele prevê, né, como que eles podem fazer uso, né, das Forças Armadas para uma suposta proteção da ordem institucional. Né? Que é isso? Em nenhum regime democrático uma questão como essa é possível. E existe, embora exista uma proposta de PEC para a revogação desse artigo, olha a dificuldade que se tem em fazer, quer dizer, isso que minimamente, isso ainda não é uma reforma das instituições de segurança, né? Mas é para retirar, quer dizer, um poder arbitrário, autoritário da Constituição de 88, a dificuldade política que é avançar nisso. Que dirá, então, a desmilitarização das polícias militares, né? Porque a polícia militar, desde o período da ditadura, ela é um braço, né? Ela é um instrumento sob comando do Exército. Né? Então, quando se fala em desmilitarização da polícia militar, é disso que a gente está falando. O Exército e as polícias têm funções totalmente diferentes. Tá certo? E não é possível que as polícias militares sejam formadas, né, com uma concepção, né, do Exército, né, das Forças Armadas, né, do Exército não, né, do conjunto das Forças Armadas. Então, isso é a formação dos militares no país, das Forças Armadas, é a mesma da época da ditadura. Né? Como é que, num período democrático, você pode ter uma formação militar que exalta a ditadura? Né? Então, assim, tem um problema estrutural muito grande na questão militar. Portanto, é atualíssimo o debate sobre os 60 anos, né, da ditadura militar, né? São 38 anos desde o fim da ditadura. 38 anos que ainda nós não temos um regime de liberdades democráticas no país. Nós ainda vivemos sob a tutela militar, como ficou muito claro, principalmente pós o golpe de 2016 com o governo Bolsonaro e agora, né, com a tentativa golpista com todas as digitais dos militares no 8 de janeiro. Esses crimes, eles precisam ser punidos, né? Nós precisamos ter um processo, quer dizer, um processo muito abrangente, muito profundo, claro, e com responsabilização de todos os criminosos, né, responsáveis pela tentativa de golpe, né, e por tudo isso que aconteceu, né, no Brasil no último período, isso é fundamental. Não se pode, de novo, ter um processo, tá certo, de uma anistia, quer dizer, comprometida com encobrir, né, esses crimes, como aconteceu no passado, nós não podemos deixar que isso se repita. Agora, para isso, é preciso uma mobilização grande, forte, né, uma ação contundente, quer dizer, de todas as organizações democráticas nesse país, tanto do movimento sindical, dos movimentos populares, quanto todos aqueles que prezam, né, as liberdades democráticas, a democracia, né, como algo fundamental para que a gente tenha as transformações que o Brasil tanto precisa. Portanto, nós não podemos abrir mão de maneira nenhuma, quer dizer, de que esse processo seja um processo que realmente leve à responsabilização de todos esses criminosos civis e militares. Agora, e eles vão, né, como vão tentar, tá certo, se organizar, tentar mobilizar também, né? Por outro lado, para que se novamente tenha esses crimes encobertos e esses crimes não punidos. Então, cabe a nós, tá certo, usar toda a nossa capacidade de mobilização, de debate na sociedade, para que a gente não permita que isso aconteça. Porque disso depende, né, o futuro do Brasil, né?
o futuro do Brasil, da classe trabalhadora, quer dizer, dos processos, né, de transformação que nós precisamos fazer no nosso país. E não se faz isso com autoritarismo, não se faz isso com militares tutelando a democracia e a sociedade. Isso se faz num processo, né, de construção em que a classe trabalhadora, quer dizer, esteja na vanguarda, né, das decisões e dos caminhos, né, onde a maioria tem a vez, tem a voz, e que a gente possa realmente ter as condições para poder realizar o que o nosso país precisa. É lamentável, né, que a gente ainda veja pessoas falando esse tipo de coisa, demonstra muita falta de conhecimento. Por outro lado, não é à toa, né, porque as escolas foram silenciadas, as escolas não podiam comentar com seus alunos sobre o que é que estava acontecendo. Eu sou nascida em 69, então eu frequentei escola em plena época da ditadura, e a gente não tinha a menor contextualização sobre esses fatos. Os professores não abriam a boca. Isso nem mudou muito, né, na época de faculdade. A ditadura foi muito efetiva, né, com a ajuda da mídia, né, ela foi muito efetiva em silenciar para que a grande população não tivesse noção do que acontecia, dos atos de corrupção. Toda ditadura é corrupta por essência, porque você tem pessoas ali que, por serem ligadas ao poder, elas têm cargos, elas têm facilidades, elas têm contratos, né? Toda ditadura, ela é injusta por essência, porque ela não submete os cargos a concurso público, tudo para os amigos, tudo, né? E então é uma falta de noção muito grande das pessoas em dizerem que qualquer coisa relacionada à ditadura podia ser melhor. Não tem nada melhor do que a democracia, e não tem nada pior do que um regime autoritário. Para se passar de um regime autoritário para um regime democrático, você precisa fazer aquilo que se chama justiça de transição, um conjunto de medidas que eliminem os fatores que levaram àquela situação de ditadura, para que não se esqueça, para que não se repita. Uma dessas medidas é a revisão da estrutura das instituições de segurança, que acabou levando a esse domínio por elas do poder político, do poder civil. E no Brasil isso não foi feito. No Brasil houve a indenização de algumas vítimas, não houve responsabilização dos autores de graves direitos humanos e muito menos a revisão dessas estruturas. Ao contrário, essas estruturas elas aprimoraram-se cada vez mais, excluindo quadros, excluindo pessoas que, por exemplo, eram contra a tortura, pessoas que de algum modo eram legalistas, eram mais ligadas ao regime democrático, e ainda por cima, né, vem esse modelo da educação cívico-militar, né? Então, enquanto a gente não consegue, por exemplo, nem desmilitarizar, né, as instituições de segurança, depois, se quiser, a gente pode explicar o que significa essa desmilitarização. Eles estão aqui, né, embaixo dos nossos narizes, militarizando as crianças, as escolas, a educação. Então, o cenário que a gente vê é um cenário muito preocupante no sentido de valorização dos princípios e do regime democrático. A desmilitarização, ela é uma recomendação da Comissão Nacional da Verdade, que veio em 2014. E o que significa isso? Significa que não vai ter mais polícia? Não. Significa que a forma de estrutura da polícia não pode ser essa forma hierarquizada, militarizada, como se a ordem do comandante pudesse estar acima da lei. A polícia, ela se julga no direito de responder a uma justiça própria, que nem é um poder judiciário. Então, eles confiam que essa cúpula, né, essa militarização vai protegê-los dos atos ilegais que eles cometem. E no Brasil, além da gente não conseguir desmilitarizar, né, mudar esse tipo de pensamento, esse tipo de estrutura, esse tipo de
entrada, né, da militarização nos atos civis, a gente tem a militarização até das polícias que não são militares, das polícias civis, das guardas civis metropolitanas, os setores policiais, por exemplo, do Senado, da Câmara dos Deputados, da Câmara dos Vereadores. A gente tem tipos, estruturas de defesa policiais em todos esses locais, e todas elas se julgam no direito de estarem nessa postura militarizada. Ou seja, eu tenho o direito de matar, eu tenho o direito de acabar com a vida do outro, eu tenho o direito de usar uma arma paisana, e se acontecer alguma coisa eu posso prender. E pior ainda, você tem uma ideia de que trazendo um militar para um setor civil, é como se aquele setor civil vai estar bem organizado, o que não é verdade, né? O militar ele não é nem treinado para esse tipo de administração. A gente vê aí o verdadeiro caos que foi, né, a presença do ministro Pazuello, especialista em logística, que não conseguiu entregar respiradores a tempo para Manaus, né? Uns lugares ficaram atendidos e outros não foram atendidos. Então, existe uma falsa confiança nessa forma militarizada de defender as pessoas. Essa forma militarizada, ela não defende, ao contrário, ela abusa do seu poder, e o abuso é feito com a confiança de que ele não vai responder como uma pessoa comum pelos crimes que ele praticou. E é por isso, então, que eles continuam matando dessa maneira. E o que mais me entristece é ver, né, na população um apoio a esse tipo de conduta, como se matando essas pessoas pretas e pobres, né, você fosse se sentir mais seguro. Não é verdade, não é verdade. A vida de ninguém tem mais valor que a vida do outro. Ninguém está seguro num lugar onde você estabelece uma guerra, né? Aí eu tenho bens, eu tenho patrimônio, então eu vou apoiar a polícia que mata aquele ali que tenta atingir o meu patrimônio. E aquele que tenta atingir o meu patrimônio, ele não tem patrimônio, na maioria das vezes, porque ele vem de uma história de escravidão, de uma história de graves violações a direitos humanos, e ele também não vê a minha vida como uma vida que deve ser preservada, porque ele já se enxerga numa injustiça tal que ele também não me considera uma pessoa que vale a pena viver. Né? Então, você não vai ser com base nessa guerra estabelecida que a gente vai conseguir garantir segurança para toda a população. Como diz Caetano Veloso, né? Ninguém é cidadão nesse tipo de regime de violência. Acho que não foi a instalação da Comissão Nacional da Verdade. Nos anos 2000, o Brasil teve em funcionamento a Comissão Especial sobre Mortes e Desaparecidos Políticos, a Comissão de Anistia, e essas comissões já vinham fazendo um trabalho de justiça de transição, de reparação e de trazer à tona esses fatos. E nesse mesmo período, muito antes da Comissão Nacional da Verdade, teve também o nosso trabalho no Ministério Público Federal, em que nós começamos a entrar com ações de responsabilização desses militares. Então, eu acho que foi um período em que não era mais possível segurar aquele pacto nefasto feito com os militares de completa impunidade, como se o Poder Executivo não tivesse nada a ver com o que tinha acontecido no passado. Então, foi essa leniência, foi essa complacência dos governos executivos desde a abertura, desde 85, que levou a gente ter um Ministério da Defesa, que levou a gente ter Forças Armadas, que se sentiram no direito de ter aquele tipo de comportamento na instalação da Comissão Nacional da Verdade. Eles tiveram uma postura assintosa com a presidência da República e não receberam nenhuma reprimenda. Nenhuma. Ao contrário, naquele dia do lançamento da Comissão Nacional da Verdade, com aquela postura assintosa dos representantes das Forças Armadas, que ficaram em pé de braços cruzados, não aplaudiram, a presidenta Dilma desconvidou uma familiar, filha do Rubens Paiva, que estava lá para fazer um pronunciamento em nome dos familiares, desconvidou essa familiar para ela não falar, para não desagradar os militares. Então, ao invés de se assumir uma postura firme, mostrando a completa quebra de decoro desses militares que
agiram daquela maneira, ainda se optou por agradá-los, jogando para fora, mais uma vez, o direito dos familiares. No Brasil, em nome desse suposto pacto com os militares, dessa suposta garantia da democracia, sempre se passou por cima do direito dos familiares, inclusive dos direitos aos corpos. Até hoje, a gente não tem uma política firme de identificação de corpos. O governo Bolsonaro extinguiu a Comissão sobre Mortos e até hoje o governo Lula não reinstalou essa comissão. E então eu acho que todo esse conjunto de coisas é que levou a essa situação de que eles entenderam que eles podiam de novo voltar para o poder, em que eles podiam de novo se imiscuir no poder civil, e a partir de 2015, com apoio de grande parte da mídia, com apoio dos poderes constituídos, né, houve nova quebra da legalidade e veio à tona todo esse poderio dos militares que nos levou a Bolsonaro e aí tudo mais que a gente conhece, e de novo estivemos às portas de um golpe de Estado. Eu acho que a falta de informações contribuiu realmente para se imaginar que havia uma suposta segurança. Nós temos um exemplo agora em El Salvador, em que entrou lá um ditador e que, né, fez reduzir drasticamente o número de mortos, né, de crimes praticados. Acontece que ele prende indiscriminadamente as pessoas, né? Então, por exemplo, de cada 100 presos, talvez 90 dos presos de lá sejam inocentes, e as pessoas não estão se importando com isso, só que elas não entendem que um dia ela pode ser aquela pessoa inocente presa num regime desse tipo. Elas não entendem isso. Então, em toda a ditadura e na ditadura brasileira, a situação é essa. Muitas pessoas falam assim, não, mas eu não me envolvi em movimentos, elas não entendem que só pelo fato delas frequentarem uma escola em que elas não tiveram total acesso à informação, só pelo fato de ler jornais em que elas não tiveram acesso à informação, de que elas foram enganadas, que elas tiveram que acreditar, por exemplo, que terrorista X, né, atirou e foi morto em combate, quando na verdade foi morto em tortura, o simples fato delas serem enganadas já é uma violação a seus direitos, e elas, então, eu entendo que é uma falsa sensação de segurança e é, por si só, uma situação de discriminação e de injustiça social. Eu espero que o 8 de janeiro seja visto como essa janela de oportunidade para a consolidação da democracia brasileira. A violência que foi vista ali contra as instituições, eu imagino que tenha realmente assustado os membros do Poder Judiciário, pessoas que nem eram favoráveis ao governo Lula, mas que também não eram favoráveis àquela barbárie. Então, foi feito nessa frente, né, em prol da democracia, e eu vejo que nessa situação atual, e também pelo fato de ter cobertura da mídia, de ter internet, das pessoas terem muito mais informação hoje em dia, não vai ser possível contar outra história, não vai ser possível fazer com que esses fatos passem despercebidos. Em 64, as pessoas mal sabiam o que ocorria, né? Acreditavam naquilo que saía na hora do Brasil, os jornais que tentavam dizer alguma coisa eram censurados e grandes jornais eram apoiadores daquele golpe. Então, as pessoas elas não tinham consciência, e por isso que foi muito fácil, né, manter essa situação de impunidade em relação ao passado. E agora não vai ser fácil assim, e eu acho que também os poderes entenderam a gravidade de se deixar chegar no ponto em que chegamos, né, a partir de 2015, principalmente. Até mesmo em relação à punição dos agentes do passado, nós tivemos agora uma boa notícia. O ministro Toffoli deu uma entrevista recentemente dizendo que ele pretende colocar em pauta o julgamento da questão da lei da anistia novamente no Supremo Tribunal Federal. Então, eu espero que... Estou dando um tempo por causa do avião, depois você corta, né? Então, eu espero que o 8 de janeiro contribua, inclusive, para que se repense na necessidade de punição dos militares envolvidos de 64 a 85.